Olá pessoal, vamos então continuar o nosso raciocínio lógico começando do zero. Já começamos, então já não estamos mais no começando do zero. Se a gente já começou na outra aula, agora já não é mais do zero. Isso me lembra, ontem eu estava ouvindo o rádio voltando para casa, e aí saiu uma pergunta na rádio, essa leseira que a turma inventa para a gente perder tempo ouvindo, E o cara perguntou à mulher lá, a ouvinte, quantos ovos uma pessoa normal consegue comer em jejum? Quantos ela acha? Se acertasse, ganhava um prêmio. E a mulher disse, sei lá, eu vou chutar uns 6. E aí o rapaz disse, não, só consegue comer um, porque depois que comeu o primeiro, não está mais em jejum. Tá vendo? E aí a mesma coisa aqui, A gente já começou, não está mais no zero. E aí você perde tempo vendo essas besteiras, muda de rádio e vai cuidar na vida. E vamos cuidar a gente aqui também. A gente estudou na aula passada os conectivos dos operadores, está lembrado? O i, o ou, se, então e tudo mais. E ficamos de agora seguir com algumas questões mostrando como é que esse conteúdo aconteceu nos últimos concursos. Depois vem uma ficha aí de questões, que junto com essa aula estará sendo disponibilizada para vocês tentarem fazer sozinho antes de seguir na solução, vendo a solução das questões, tá certo? Vamos lá então, acompanha aí na tela como é que esse conteúdo aí de operadores lógicos, isso tudo que a gente viu, dos conectivos, da negação, do i, da simbologia, das expressões alternativas, como é que isso tudo foi cobrado em concurso. Olha aí, a proposição, se Lucas vai à sua cidade natal, então Lucas brinca com seus amigos. Pode ser expressa por quando vai à sua cidade natal, Lucas brinca com seus amigos. A gente viu que a expressão quando, nessa situação, substitui o se, Então, quando vai à sua cidade natal, se vai à sua cidade natal. Então, aqui tem um então implícito, Então, Lucas brinca com seus amigos. A tradução está perfeita, o item está certo, ok? Então, guarde aí a expressão quando, ela vai ser substituída, ou uma opção de substituir o se então, Então, era isso que o SESP tentou cobrar aí nessa questão. Segunda questão aí sobre isso. A premissa P2, ou o chefe de gabinete foi o mentor do esquema, ou o prefeito Pércio sabia do esquema, mas não ambos. Pode ser corretamente representada por R ou Q. Bom, claramente nós temos um ou, e sendo ou, a representação está errada. Faltou sublinhar aqui. Veja que o SESC botou aqui essa extensão, mas não ambos. Não precisava. Quando se diz ou uma coisa ou outra, já está dizendo que é, mas não ambas. Senão não era ou uma ou outra, era uma ou outra. Aqui admite ambas, é a disjunção inclusiva. Ele botou um texto de exclusiva, na medida em que botou o ou, mas na hora de simbolizar, usou erradamente o símbolo da disjunção inclusiva. Qual é o erro, então? Faltou o tracinho embaixo do símbolo, ok? E o item, assim, está errado. O SESP gosta muito de cobrar isso, viu, gente? De você simplesmente traduzir os operadores. Olhe como a FCC cobrou. Já cobrou isso explorando os próprios valores mesmo. Saber se é V, saber se é F, e não só uma tradução ou uma representação simbólica. Veja, considere as proposições abaixo. P. Afrânio estuda. Q. Bernadette vai ao cinema. R.
Carol não estuda. Admitindo que essas três proposições são verdadeiras, qual das seguintes afirmações é falsa? Admitindo que as três são verdadeiras. Ok? Verdadeiras. Ele quer que você marque a proposição falsa. Então vamos lá. A Fran estuda é verdadeiro. Bernadette vai ao cinema é verdadeiro. E Carol não estuda é verdadeiro. Então, Carol estuda é falso, né? Tudo bem. Vamos lá. Ele pede para marcar a falsa. Letra A. A Frânio não estuda ou Carol não estuda. A Frânio não estuda. Vamos sempre acompanhando aqui em cima. Proposição P. A Frânio estuda verdadeiro. Então, a Frânio não estuda seria uma proposição falsa, não é? Ou Carol não estuda. Olha aqui em cima, Carol não estuda é a proposição R. E isso é verdadeiro. Temos, portanto, um ou, de um lado falso, de outro lado verdadeiro. Como o ou só precisa de uma verdadeira, tendo uma verdadeira, o ou já está verdadeiro, essa alternativa A está verdadeira. Como a questão pede para você marcar a falsa, a letra A está eliminada. Ok? Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito poluído. E vamos ver agora a letra B. Se a Frânio não estuda, então Bernadette vai ao cinema. A Frânio não estuda. Vamos aqui em cima, ó, proposição P. A Frânio estuda é verdadeiro. Então, a Frânio não estuda fica falso, não é? E Bernadette vai ao cinema. Proposição que Bernadette vai ao cinema, ele mandou considerar essas proposições verdadeiras. Então, aqui é verdadeiro. Então, a gente tem um se, então, que parte de falso, apontando para verdadeiro. Ora, um condicional só dá falso de V para F, não é? De V para F. Então, de F para V, ele fica verdadeiro. Como a questão pergunta pela falsa, a letra B também está eliminada. Ok? Na verdade, gente, na hora em que você analisou aqui, ó, a Frânio não estuda e isso é falso, nem precisava você olhar mais o outro lado. Porque se o condicional está partindo de falso, ele já está verdadeiro. Não é verdade? Ó, vamos aqui, ó, para você ganhar ritmo nisso. Vê. Vamos lá. Um condicional só fica falso de V para F, né? Só assim é que dá falso. Não esqueça isso. Então, se aqui é falso, não precisa nem olhar esse, já está verdadeiro. É ou não é? Como também, ó, se aqui for V, já está livre também. Ok? Então, na hora em que você viu que o antecedente era falso, podia parar aí e dar a letra B como verdadeira. Mas não se esqueça, a questão pede para você marcar a falsa, a letra B está eliminada também. Vamos para a letra C. Bernadette vai ao cinema e Carol não estuda. Bernadette vai ao cinema, proposição que, verdadeira. E Carol não estuda é a proposição R, também mandaram considerar verdadeira. Então temos as duas verdadeiras conectadas pelo I, o resultado é verdadeiro. Mas ele quer a falsa, então proposição C está eliminada. Alternativa C está eliminada. Alternativa D.
Se Bernadette vai ao cinema. Opa. Se Bernadette vai ao cinema. Então, agora temos uma composição. Cuidado aqui, ó. Afrânio estuda ou Carol estuda. Ó, a letra D está assim, ó. Se Bernadette vai ao cinema, então, ó, Afrânio estuda ou Carol estuda. Não é isso? Então, Bernadette vai ao cinema, isso é a proposição que, verdadeiro. Afrânio estuda, isso é a proposição P, verdadeira. Agora, Carol estuda, essa é falsa, porque a verdade é que Carol não estuda. Veja aqui, ó. Carol não estuda é que é verdade. Então, Carol estuda é falso. Então, esses são os valores das proposições simples, né, envolvidas aí nessa letra D. Essa disjunção aqui, como tem um V e no ou basta um V, aqui dá verdadeiro. E aí o condicional fica de V para V. E de V para V, ele dá V. Ok? Também está eliminada porque ele pede a falsa. Bom, vai ter que ser a E, né? Porque já eliminamos até a letra D. Vamos ver a letra E. Se Carol não estuda, vamos marcar assim, ó. Então, Afrânio estuda e Bernadette não vai ao cinema. Pronto, vamos ver uma por uma. Carol não estuda. Isso é a proposição R. Carol não estuda. Verdadeiro. Afrânio estuda. Isso é a proposição P. Verdadeira. E Bernadette não vai ao cinema. Essa é falsa, porque Bernadette vai ao cinema é a proposição que e é verdadeira. Então, agora, ó, essa conjunção vai dar falso, porque é um I, e o I exige todas verdadeiras, né? E não é o caso. E esse condicional ficou de V para F. E de V para F ele dá falso. Ok? Então, essa é a resposta, essa é a alternativa que é falsa. Ok? Então, gente, vê só. Vocês devem ter notado que em momento algum eu fiquei me trocando com o texto. Né? Eu fiquei envolvido no texto, tipo, peraí, se Bernadette vai, a Fran estuda, mas a Fran não estuda. Como é que Bernadette... Não, não é. Você precisa pegar o valor de cada proposição simples. Aqui é frieza. É como se fôssemos máquinas, robôs. Não é? A Fran estuda, verdadeiro. Bernadette vai ao cinema, verdadeiro. Como é que se fez a composição? Sei lá, pelo I. Verdadeiro, I, verdadeiro, verdadeiro. E acabou-se. Você não tem que sentir o texto. Entendeu? Para você não cair naquelas armadilhas como eu mostrei para vocês na última aula. Vem aqui, ó, na tela branca, que eu vou lhe mostrar novamente. Ó. Eu vou lhe mostrar novamente. Ó. Se o sol é frio, então o mar é doce. Tá vendo? Uma das coisas mais importantes nessa matéria, grave bem o que eu vou lhe dizer. Não tentem tirar o valor das proposições sentindo o texto, envolvido sentimentalmente com o texto. Não façam assim, ó. Não faça assim. Espera aí. Se o sol é frio, então o mar é doce? Não. Quem disse que o sol é frio? Não, mas não está dizendo que o sol é frio. Está dizendo se o sol é frio. Ah, sim, mas mesmo que ele... O mar também não é doce.
Então, de todo jeito, vai dar falso, porque o sol não é frio mesmo. E o mar piorou também não é doce. Como é que isso? Não, isso aí só pode ser falso. Não faça assim, porque assim você vai errar. Como é que faz? Assim, ó. O sol é frio, falso. O mar é doce, falso. Sabe o que é que você vai fazer? Ó? Isso. Olha aqui como é que se faz. Ó. Falso. Não, se então? Então, se falso, então falso. Isso aqui dá o quê? Verdadeiro, pronto. Meu Deus, isso dá verdadeiro por quê? Porque um condicional só dá falso de V para F. E não é o caso, então dá verdadeiro. Ah, Jair, você quer então que eu decore? Eu quero que você tenha entendido o que eu expliquei na última aula sobre o V e F do condicional. Uma vez entendido, essa compreensão vai tender a fugir quando você estiver diante da frase. Porque a tendência é que a gente queira pensar sobre a frase. Então não tem nada demais em você compreender o operador, mas depois aplicá-lo sem pensar. Aplicar de forma pragmática. Você não já entendeu? Não lembra daquela explicação todinha que eu dei do se então? Então. Ok? Na verdade, o que está dito aqui é se o sol é frio. Se o sol é frio, o mar é doce. O sol não é frio, então relaxa. Entendeu? Mas não faça assim. Faça assim. Ó. Faça analisando cada valor. Bom, uma outra possibilidade de cobrança, né, e que está muito em moda, principalmente pelo CESP, é de você preencher uma tabela. Ele dá a proposição composta e pede para você fazer todo o preenchimento. Vamos ver como fica a questão. A tabela acima corresponde ao início da construção da tabela verdade da proposição S, composta das proposições simples P, Q e R. Julgue os itens seguintes a respeito da tabela verdade de S. Se S é igual a se P, então Q e R, então na última coluna da tabela verdade de S aparecerão de cima para baixo e na ordem em que aparecem os seguintes elementos. E aí ele dá toda a última coluna. Ele está dizendo que se você preencher a tabela disso aqui, que ele chama de proposição S, né? Mas a operação é essa daí, ele diz que na última coluna vai ficar assim. Então, eu botei aqui, né, a tabela que ele trouxe no slide anterior, para que a gente possa completar essa tabela, ok? Então, vamos lá. Vou precisar aqui do CP, então, que e depois lá da proposição S. Vamos só puxar aqui rapidinho para a gente ver se isso está certo ou errado. Pronto. Aqui eu vou botar se P, então Q, e aqui a proposição S. Se P, então Q e R. Ok? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o condicional. Se P, então Q. Aí, gente, ó, nessa hora, vocês vão olhar para aqui e para aqui. Para essa coluna e para essa. Esquece a coluna do R. Você vai olhar para esses valores aqui. Não é? Para esses valores aqui. Então vamos lá. Como é que fica o condicional? Bom, o condicional só dá falso de V para F. Vamos procurar onde é que a gente tem de V para F. Achei um aqui, achei outro aqui. Tá vendo? Só tem de V para F aí, não é? Então, aqui dá falso, aqui também. E o resto todo dá verdadeiro. Beleza? Então, pronto. Se P, então Q está construído. Então, agora você
esquece essa coluna, porque você vai conectar agora o se P, então, Q com R, com essa. Agora são essas duas. Essa e essa. Esquece essa outra também. Ok? Então vamos lá. Agora é uma conjunção. Agora é um I. E o I, para dar verdadeiro, vai exigir o quê? Todas verdadeiras, né? Então temos na primeira linha, ó, todas as duas verdadeiras, aqui dá V. Aonde já marquei aqui, ó, as duas V. Aqui também, ó, achei outro. Aqui, ó, achei outro. Acho que fica melhor assim, né? Você procura... parece que as duas verdadeiras só tem mesmo aí, não é? Então, o resto dá tudo falso. Aí você tranquilamente já pode preencher aqui tudo falso. Pronto. Agora, terminado isso aí, está feito o que ele pediu, né? E você vai agora confrontar, não é? Porque você colocou a sua resposta aqui. Essa é a coluna final. E veja se bate com o que ele disse, ó, de cima para baixo. Então, vamos comparar isso aí, não é? Vamos comparar. V, bateu. F, bateu. V, opa, falhou aqui. Ó. Pode parar que já está errado. Pode parar que já está errado. Aliás, parece que daí para baixo está tudo errado, né? Mas bastava um erro e você dizia, ó, que o item está errado, porque não bate, não é? Não aparecem desse jeito, ok? Mesmo que os outros estivessem todos corretos, batendo, um errinho já configura que o item está errado, ok? Então vejam que, embora seja assim um pouco conteúdo, né? A gente está no comecinho do nosso curso, mas veja que já tem questão cobrando só isso. Coisas de tradução de expressão, de simbologia, né, o próprio valor das proposições, isso tudo já vira questão, sim. Ok? Mas vamos lá, vamos agora para um conteúdo bem interessante, que é uma coisa que, assim, eu diria que não tem caído muito em concurso público. Não é? Cai, por isso você precisa aprender, é importante, mas não é assim. Você não vai ver muitas questões sobre isso numa prova. É a classificação das proposições compostas, ok? É bem fácil e bem tranquilo. Dependendo do resultado final apresentado em sua tabela verdade, e aí vocês entendam, né? Esse resultado final é justamente essa última coluna aqui, ó. Não é? O resultado final é isso, ok? Então, dependendo desse resultado final, apresentado em sua tabela verdade, as proposições compostas classificam-se em tautologias, contradições ou contingências. Então, veja que são 3 classificações: tautologias, contradições ou contingências. Vamos ver o que significa cada uma dessas. Ok? E depois a gente vai ver como é que isso apareceu aí em prova. Primeira classificação, tautologia. Tautologia é uma proposição composta cujo valor é sempre V, independentemente dos valores lógicos atribuídos às suas proposições simples. Isso para dar um conceito, né, uma definição bacana, bem bonitinha aí no seu material. Mas se você quiser uma coisa assim, talvez mais simples, né, sem muito compromisso com a formalidade, você pode pensar assim: tautologia é quando dá tudo V. Pronto. Quando no final da tabela der tudo V, é porque ali você tem uma tautologia. Olha aqui o exemplo. P ou não P e Q. P ou não P e Q. Quantas proposições simples participam dessa composição? 2. P
que, não é? 2. Então, quantas linhas haverá na tabela? Sempre 2 elevado à quantidade de proposições. Esse 2 daqui é de V ou F, né? E aqui a quantidade de proposições que participam. Nesse caso, 2. PQ. Então, a tabela vai precisar de 4 linhas. Pode conferir aqui as 4 linhas. Tá lembrado? Metade V, metade F. Só para lembrar como é que você constrói. Na próxima coluna, a metade da anterior. Se foi de 2 em 2, agora vem de 1 em 1. Ok? Muito bem. Como a proposição vai precisar dessa conjunção, eu vou construí-la aqui. Vamos então buscar a ideia do I. O I para dar verdadeiro exige o quê? Todas verdadeiras. Só temos isso na primeira linha. Tá vendo? Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Mas esse I precisa ser negado. Então, nessa próxima coluna, veja que eu nego a conjunção. Ok? E negar significa trocar todos os valores. Está vendo? E essa conjunção negada, para que é? Para se unir, para se conectar à proposição P, que eu faço agora aqui. Através de uma disjunção. Então, você vai esquecer tudo isso que está arriscado aí e vai se concentrar aqui, ó. A proposição P está aqui e a negação do I está aqui. E você vai pegar cada valor desse e conectar com o seu valor aqui. Então, vamos lá. Primeira linha é pelo OU, viu? É através do OU. E como é o OU, basta uma verdadeira. Basta uma. Então, primeira linha, temos V ou F, verdadeiro. Segunda linha, V ou V, verdadeiro. Terceira linha, F ou V, verdadeiro. Quarta linha, F ou V, verdadeiro, porque teve um V, já dá verdadeiro. Então, observe que a última coluna, o resultado final da tabela, ficou ou trouxe tudo verdadeiro. Chama-se tautologia. Então, conclusão disso tudo aí. Essa estrutura aqui é um exemplo de tautologia. Ok? É um exemplo. Existem infinitas tautologias. Essa é só uma que eu peguei para exemplificar. E trazer o conceito. A tautologia é uma estrutura composta cujo valor é sempre verdadeiro. Independentemente dos valores lógicos atribuídos é isso. Do jeito como você atribuir os valores para P e para Q, isso não interfere. O resultado vai ser sempre verdadeiro. Ok? Então, isso aí é um exemplo de tautologia. Antes que você crie aí alguma ideia errada, guarde uma coisa. Não existe nenhuma relação entre essa classificação e os operadores. E a classificação e a quantidade de proposições. Por exemplo, não pense que quando for um OU vai ser sempre tautologia. Entendeu? Quando for um I vai ser sempre uma tautologia. Não. Quando tiver duas proposições como esse exemplo vai ser uma tautologia. Não tem nenhuma relação. Nem com os operadores e nem com a quantidade de proposições simples que participam lá da composição. Você recebe a estrutura lógica e faz a conferência através da tabela verdade. Se o resultado final for todo verdadeiro, é porque aquela estrutura é uma tautologia. Ou então você vai ver em algumas provas ele dizer que aquela estrutura é tautológica. Ok? Você logo vai saber que ele está afirmando que se trata de uma tautologia. Ok? Segura aí que daqui a pouco eu venho com o conceito de contradição e contingência.